Quero saudar os irmãos presentes, com a graça e a paz do nosso Senhor. Mais uma vez, é uma alegria estarmos aqui juntos para aprender mais sobre a Palavra de Deus. Quero agradecer mais uma vez o convite do Conselho da Igreja Presbiteriana em Poá e, ao mesmo tempo, agradecer a presença dos irmãos aqui, de ter a paciência, mais uma vez, de nos ouvir. Já aprendi o caminho de Poá, tá bom? Então, ficou mais fácil. Então, não é a primeira vez que eu estou aqui, então, né? Mas é muito bom estar com os irmãos e é muito agradável aqui o ambiente fraternal que os irmãos proporcionam. Dou graças a Deus pela vida desses irmãos, de todos vocês, e ao mesmo tempo dou graças a Deus pela vida desta igreja aqui de Poá, onde esta igreja tem a sua preocupação maior de pregar a palavra de Deus. Bem, quero nesta noite falar um pouquinho sobre uma epístola, uma carta de suma importância, e às vezes essa carta ela não é tão bem compreendida, principalmente nos dias de hoje, como deveria ser. Gostaria de conversar com os irmãos hoje sobre a carta ou a epístola de Tiago. E eu peço para os irmãos abrirem as suas Bíblias nesta epístola de Tiago. E o trecho que nós iremos falar desta noite, desta epístola, está no capítulo 1, dos versos 12 até o verso 15. Tiago, capítulo 1, os versos 12 a 15, e nos diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Vamos orar mais uma vez? Pai do céu, nós te rendemos graças, Senhor, por esta noite. Te rendemos graças, Senhor, por esta igreja. E te rendemos graças, Senhor, pela tua palavra que acabamos de ler. Que este trecho desta carta de Tiago, Senhor, inspirada pelo teu Santo Espírito a este servo que escreveu e que faz parte do nosso cânon bíblico, que o Senhor, nesta noite, Pai, venha falar, por meio da Tua Escritura, profundamente aos nossos corações. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a expor, mas nos ajude, principalmente, em entendê-la e aplicar tudo aquilo que iremos aprender deste trecho da Tua Palavra. Em nome de Cristo, Senhor, que eu oro e te agradeço. Amém. Meus irmãos, carta de Tiago. Bem, se você for ler esta carta, creio que os irmãos já devem ter lido toda ela, mas se os irmãos lerem esta carta, uma carta muito curta, uma carta de 5 capítulos, você vai perceber que esta carta que Tiago escreve, e ele escreve para crentes que estão na dispersão, esta carta de Tiago é uma série de pregações. Interessante que, se você for ler esta carta, você vai perceber que essa série de pregações que Tiago registra aqui nesta carta, ela, de certa maneira, algumas delas, elas não têm um relacionamento sequencial umas com as outras. Mas esta carta, ela tem profundos ensinos a respeito de algumas questões da vida cristã. Então, nessa carta, nós podemos, então,
dividi-la em pelo menos 5 partes, ou 5 sessões. A primeira parte desta carta, nessa divisão que faremos, ela vai falar sobre as provações e a maturidade cristã. Ou seja, até que ponto a maturidade cristã ela atingiu no nível das provações de que cada um dos crentes recebe. É o que Tiago trata neste capítulo 1, dos versos 1 ao verso 18. Depois, na segunda sessão, nós temos aí o cristianismo verdadeiro, visto através das obras. Tiago vai falar que a fé sem obras ela é morta. E ele vai explicar a razão pela qual o crente que verdadeiramente é fiel a Deus, o que ele faz em resposta a essa fidelidade a Deus. E Tiago fala disso no capítulo 1, do verso 19, até o capítulo 2, no verso 26. Posteriormente, a terceira sessão fala de problemas de relacionamento de crentes dentro da igreja. Tiago ele explora a questão da língua, como o uso da língua. E isso está a partir do capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 12. Depois, Tiago vai falar sobre, nesta quarta sessão, dessa divisão que estamos fazendo, sobre as implicações de uma cosmovisão cristã, ou seja, como que o crente deve enxergar, pelas lentes do Evangelho, o mundo em que ele vive. E Tiago, então, ele fala sobre isso no capítulo 4, a partir do verso 13, até o capítulo 5, no verso 11. E depois ele faz as considerações finais, as exortações finais, no restante do capítulo 5, dos versos 12 a 20. Então, portanto, temos aqui estas 5 sessões da epístola de Tiago. E no caso, o autor que se identifica como Tiago no versículo 1, ele é o Tiago não apóstolo, filho de Zebedeu, porque já havia um Tiago que Jesus então, ele escolhe como apóstolo, assim também como um outro Tiago, também apóstolo, que já era filho de Alfeu. Então tinham 2 Tiagos apóstolos, um filho de Zebedeu e outro Tiago, filho de Alfeu. Mas havia um outro Tiago, Tiago era um nome muito comum, que também, Tiago, que era pai de Judas, não o Iscariotes, que também foi apóstolo de Cristo, não o Iscariotes, mas também chamado de Tadeu, como está escrito em Mateus capítulo 10, verso 3. Então veja que pelo menos haviam 3 Tiagos conhecidos na Bíblia, 2 apóstolos e um pai de Tadeu. No caso, quando você vê no versículo aqui de número 1, quando ele fala Tiago, servo de Deus, é interessante notar que Tiago aqui não era apóstolo e também não era o pai de Tadeu ou de Judas, não o Iscariotes. O Tiago aqui, este autor da carta, ele era um dos irmãos de Jesus. Paulo fala que Tiago, irmão do Senhor, lá citando em Gálatas 1,19, mas na palavra de Deus, nos evangelhos, no João capítulo 7, verso 5, diz que Jesus tinha irmãos, e esses irmãos não creram em Jesus. E é interessante notar que um desses irmãos se chamava Tiago, e é exatamente este o autor da carta. Veja, Tiago, após a sua conversão, e quando Tiago ele se converte? Tiago ele se converte quando Jesus ele aparece ressurreto. E aí Tiago ele se converte nesse tempo. Veja, Tiago, após convertido, ele chega a uma posição de proeminência
na igreja de Jerusalém. Ele era contado como alguém que tinha um nível de liderança na igreja de Jerusalém. Abra sua Bíblia lá em Atos 12, e você vai entender isso. Atos 12, verso de número 17. E diz assim: ele, porém, fazendo-lhes sinal com a mão para que se calassem, contou-lhes como o Senhor o tirara da prisão, e acrescentou: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. E saindo, retirou-se para outro lugar. Ou seja, veja que Pedro, um dos grandes apóstolos de Jesus, onde o próprio Jesus diz a Pedro: apacenta minhas ovelhas, no qual Pedro, ele naturalmente, ele assume uma posição de proeminência dentro do concílio dos apóstolos. O próprio Pedro, após de ser liberto da prisão, onde Pedro, ele foi preso por causa da pregação do evangelho, ele, ao sair da prisão, ao ser liberto da prisão, é interessante notar que ele manda dizer que contar o que aconteceu com ele a Tiago. Ou seja, Tiago, Pedro não esquece deste nome, Tiago, ou seja, vai contar a Tiago, porque ele, Tiago, era o líder, podemos dizer assim, fazia parte da liderança da igreja de Jerusalém. Se você for um pouquinho mais para frente, em Atos 15, versículo 13, quando houve aquela controvérsia dentro ali do concílio de Jerusalém sobre a questão de batismo e circuncisão e etc., veja que o Lucas, o escritor de Atos, ele então registra o parecer de Tiago. Esse Tiago, irmão do Senhor, no versículo 13 diz assim, do capítulo 15: depois que eles terminaram, falou Tiago dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Percebe? Ou seja, veja como Tiago, ele tinha uma posição de liderança já nessa época na igreja do primeiro século, na igreja primitiva. Pois Tiago, diante de tudo aquilo que ele representava, ele torna-se uma figura muito popular e respeitada nessa igreja nascente, principalmente entre a maioria de cristãos judeus. E Tiago, ele era um homem tão reconhecido como uma liderança cristã e um exemplo de homem cristão, que ele era tido ou conhecido no meio da igreja como Tiago o Justo. Então veja como Tiago, ele era alguém respeitado e reconhecido na igreja, né? E por que Tiago então, ele escreve esta carta? Qual é a intenção de Tiago escrever a carta a cristãos judeus que estavam sendo perseguidos por causa do evangelho? Veja, esses cristãos judeus, eles eram basicamente pessoas muito pobres. Eles estavam vivendo numa situação muito difícil. E por quê? Porque ser cristão no primeiro século era algo muito difícil. Por ser cristão, dificilmente no primeiro século alguém daria, por exemplo, emprego para essa pessoa, por ele ser cristão. Então, a perseguição aos cristãos começou no meio dos judeus, principalmente daqueles judeus que perseguiram os apóstolos e, consequentemente, continuaram perseguindo os demais cristãos. Era muito difícil a situação dos cristãos, principalmente do cristão judeu.
E por serem oprimidos e injustiçados pelos poderosos, pelas pessoas ricas daquela época, que viviam em Jerusalém, na Judéia e etc., esses crentes, esses cristãos judeus, muitas vezes eles eram arrastados para tribunais, para serem interrogados e para serem oprimidos, não só por causa da sua fé, mas também por causa da sua condição social, onde esses cristãos judeus, eles muitas vezes, quando conseguiam um emprego, eles eram oprimidos, de certa maneira, por esses ricos, que eles até partilhavam de trabalho escravo. Tiago fala muito isso, lá no capítulo 5 desta epístola, dos versículos 4, 5 e 6. Mais ainda, esses cristãos judeus, eles também estavam, além de serem oprimidos pelos ricos, além de serem levados para tribunais, para serem ali recebendo processos, castigos, reprimendas, esses cristãos judeus, eles também eram motivos de zombaria, de escárnio, por grande parte da população dos demais judeus. Tiago fala isso no versículo 7, no capítulo 2. E Tiago então mostra a estes crentes que eles deveriam então ter paciência com tudo isso que está acontecendo. Por quê? Porque o próprio Senhor havia dito que no mundo haveriam de sofrer os crentes, mas que a vinda do Senhor estava próxima, que a nossa esperança está naquilo que o Senhor conquistou na cruz, e naquilo que o Senhor preparou para o seu povo, e naquilo que o Senhor irá realizar na sua volta. E Tiago fala isso, lá no capítulo 5, dos versos de 7 a 11. Mas, enquanto que isso não acontecesse, Tiago diz que estas provações que estes crentes estavam sofrendo, ou seja, pela sua condição desfavorável socialmente, pelos tribunais e pelos processos que sofriam, por serem arrastados às prisões, por serem motivos de zombaria e outras coisas mais, eles deveriam continuar firmes, perseverando, e entendendo que tudo isso que estava acontecendo eram formas, eram ações permitidas por Deus, que viesse sobre a vida deles, para que a maturidade cristã em cada um deles pudesse ser aperfeiçoada. E ele fala isso, dos versículos 2 do capítulo 1, até os versículos 4 do capítulo 1, e versículo 12 também do capítulo 1. E veja, Tiago, ele mostra a estes crentes, quando ele diz que nós devemos ter, por motivo de toda alegria, o passar por várias provações, não que nós devemos passar pelas provações sorrindo, feliz, contente, não, mas entender que tudo isso que está acontecendo, estas provas, elas são instrumentos que Deus utiliza para que nós possamos crescer na fé, ter a nossa fé aprimorada cada vez mais. Além disso, a preocupação de Tiago também, além da vida cotidiana dos crentes, também está com a igreja. E ele está preocupado lá, quando ele fala no capítulo 4, verso 4, que ele diz que a igreja precisa tomar cuidado com a intromissão do mundo dentro da igreja. Ele adverte que a amizade do mundo é inimiga de Deus.
E ele enfatiza que os seus leitores deveriam guardar-se incontaminados do mundo, como ele fala no versículo 27 deste capítulo de número 1. E é interessante que Tiago fala isso. Por quê? Porque o mundanismo, já lá no primeiro século da igreja, já havia se manifestado de várias formas dentro da igreja. Como? Por exemplo, veja aí no capítulo 2, diz assim: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrarem na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que contém os trajos de luxo, e lhes disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui debaixo do estrado dos meus pés. Não fizestes distinção entre vós mesmos, e não vos tornastes juízes, tomados de perversos pensamentos? Veja que já nessa época havia formas diferentes de tratamento, ou seja, a forma de tratar o rico e a outra forma de tratar o pobre. Ao rico tratava-se com honra, com aquela deferência bajuladora, e ao pobre com uma indiferença, insensível, insignificante. Veja que interessante. E Tiago diz que a igreja, ela não deve se portar como o mundo se porta, porque quem faz isso é o mundo, que trata a pessoa rica de uma maneira e trata o pobre de uma maneira totalmente diferente, ou seja, com indiferença, com desdém, com desprezo. Outra questão que Tiago identifica do mundo dentro da igreja: palavras duras. Veja que quando ele fala no capítulo 3 sobre o uso da língua, ele começa a dizer da maneira como a língua deve ser usada. E é interessante que ele coloca no versículo 10: de uma só boca procede bênção e maldição. E aí ele diz: meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. No versículo 11 ele continua: acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Veja que Tiago identifica a maneira grosseira como as pessoas estavam se comunicando na igreja. Ofensa, fofoca, críticas desnecessárias. Veja que Tiago, então, ele coloca de forma clara que esse tipo de comunicação, esse tipo de uso torpe da língua não faz parte da vida cristã, porque é o mundo que faz isso. A igreja, ela deve entender que a língua, ela deve ser usada para a glória de Deus e para abençoar os irmãos. Mais um ponto interessante aqui que Tiago fala. Ele fala sobre a maneira como as pessoas se relacionavam na igreja, não só através da língua e não só na deferência de tratamento de pessoas de diferentes níveis sociais, mas de pessoas que estavam ocasionando divisões na igreja. Veja o que ele diz no capítulo 3, principalmente a partir do verso 13. Ele diz: quem entre vós é sábio e inteligente?
mostrem mansidão de sabedoria, mediante condigno proceder às suas obras. Se, pelo contrário, tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, e nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois, onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Veja que Tiago está mostrando que dentro da igreja, em vez dos irmãos promoverem a comunhão, muitos estavam ali promovendo a divisão, por meio, como ele diz, de um espírito faccioso, onde ele mostra claramente um comportamento mundano, até o ponto dele dizer: olha, vocês estão servindo a um demônio fazendo desta maneira. Este é um sentimento demoníaco, não procede de Deus. Portanto, Tiago está mostrando claramente o perigo do mundanismo dentro da igreja. Tiago está mostrando a triste situação do crente no mundo, e que o crente deve estar preparado, porque o mundo sempre irá fazer oposição ao cristão. O próprio Jesus disse isso, que o mundo nos odeia. Por quê? Porque nós não somos deste mundo, porque ele odeia Cristo, e se somos de Cristo, ele, assim como ele odeia Cristo, ele também nos odiará. E Tiago está repetindo exatamente isto a estes irmãos. A esses irmãos que estavam passando por dificuldades muito grandes. A esses irmãos que estavam passando por uma situação muito difícil. Mas ao mesmo tempo, a esses irmãos que, quando se reuniam na igreja, estavam com problemas dentro da igreja, ao passo de estarem se comportando da mesma maneira, muitas vezes, como o mundo se comporta. Então Tiago escreve esta carta para, de forma pastoral, alertá-los, ensiná-los, adverti-los, consolá-los. E é nesse sentido, então, que eu quero conversar com os irmãos. Porque diante de todo esse esboço que fizemos da carta, nesse primeiro momento, eu quero partir agora para um segundo momento. Eu quero falar de um assunto que Tiago trata aqui, e que nós como igreja precisamos nos atentar e aprendermos a lidar com essa situação. Veja o que nós lemos ali, logo no início do nosso estudo. Nós lemos dos versos 12 ao verso 15, do capítulo 1, onde Tiago fala a respeito da aprovação, mas acima de tudo, ele fala sobre a tentação, sendo a tentação uma forma de provação. E é sobre isso que eu quero conversar nesse segundo momento com os irmãos, sobre este trecho que Tiago fala sobre a tentação. Vamos entender um pouquinho sobre isso. Quando Tiago usa este termo tentação, que ele fala, ninguém ao ser tentado, e aí ele continua, diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado, a ninguém mesmo, não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Veja quantas vezes aparece a palavra tentação. Vamos tentar entender o que significa tentação aqui em Tiago. Esta palavra tentação tem o sentido de experimentação. Vamos lá. Experiência. Mas ao mesmo tempo, experiência em que sentido?
Veja, a palavra tentação aqui, no significado grego, dá o seguinte sentido. Antigamente, as pessoas, elas não tinham aquilo que as mulheres usam hoje, comumente em casa. Apesar que eu estou aprendendo a usar essas coisas agora, né? Minha esposa, ela foi operada e eu estou fazendo tudo em casa, né? Eu estou fazendo tudo. Cozinhando, lavando, passando não, porque passar eu não sei ainda fazer direito, né? Mas cozinhando, lavando, limpando, tá uma maravilha, né? E eu estou ajudando minha esposa porque ela está de convalescência médica. Ela está na cama, ela precisa descansar e ela precisa então se poupar. Ela tem 15 dias para ficar sem fazer nada. E 15 dias para o marido fazer tudo. Tá ótimo. E graças a Deus que Deus tem nos dado essa motivação de fazer as coisas. Mas ao mesmo tempo, maridos, respeitem o trabalho das suas esposas. Não é fácil não, viu? Às vezes a gente pensa que é fácil cuidar de uma casa, mas não é fácil não. A coisa é difícil. Não fazemos com tanta excelência, mas, né, percebemos que é um trabalho e tanto, viu? Mas vamos lá. Então naquela época, nessa época de Tiago, não existia aquilo que as mulheres gostam de usar. E gostam de comprar também. Aqueles potinhos de plástico com tampa de pressão. Como é que chama aquilo? Como é que é? Tupperware, é isso mesmo. Tupperware, é isso aí. As mulheres adoram isso. Por que elas adoram isso? Porque elas guardam as coisas lá dentro e elas colocam na geladeira, é isso? Tá. Mas você sabe o que tem lá dentro, não sabe? Por que você sabe? Porque quando você tira da geladeira, ela é transparente, não é? Na parte de baixo. Ou a tampa é transparente. Alguma coisa é transparente. E você vê o que está lá dentro, não é? Não é assim? Oi? Algumas. Mas você sabe o que está lá dentro, não sabe? Tá bom. Ok. Nessa época, não existia Tupperware. E o que as pessoas faziam? Elas guardavam tudo dentro de vasos de barro. Tudo. Alimento, azeite, farinha, joias. E elas guardavam dentro do vaso de barro e tapavam o vaso de barro. Quando ela fosse usar aquele vaso, ou o conteúdo daquele vaso, como é que ela sabia o que tinha lá dentro? Não tinha etiqueta, ninguém imprimia etiqueta e colocava no vaso. Não tinha etiqueta, não tinha forma de transparência de você ver o que tinha lá dentro. Como é que eles faziam? Eles furavam o vaso. Eles faziam um buraquinho no vaso para ver lá dentro o que tinha lá dentro, para saber o conteúdo dele. É exatamente esse sentido que a palavra tentação é usada aqui. Ela é usada para que aquela ação de furar o vaso para ver o que tem lá dentro. É isso que Tiago está dizendo. Ou seja, ele está mostrando claramente que a tentação é uma forma que Deus usa para revelar aquilo que tem dentro do nosso coração. É por isso que Deus permite muitas vezes a tentação. Veja, não há possibilidade neste mundo de você viver e não ser tentado. Você é tentado em todo o tempo pelo mal, com a permissão de Deus. Entretanto, Deus ele já nos deu o necessário para que nós possamos resistir às tentações. Sim, o próprio Cristo, na oração do Pai Nosso, diz lá em Mateus 6,
não nos deixes cair em tentação. Portanto, ser tentado não é cometer pecado, mas é pecado ceder à tentação, pois cedendo à tentação você está dando lugar ao mal na sua vida. Veja que Jesus lá em Mateus 4, narra que Jesus foi tentado, e foi tentado de várias e várias formas pelo diabo no deserto. E veja que todas as vezes que o Senhor Jesus foi tentado, Ele revelou exatamente aquilo que Ele tinha no coração. Perceba, abra aí a sua Bíblia em Mateus 4, e você vai entender de maneira clara aquilo que nós estamos querendo dizer. Diz assim, Mateus 4, a seguir, foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto. Quem levou Jesus para o deserto? Quem o levou? Quem o levou? O Espírito. Deus o levou. Deus o levou para o deserto. Não se esqueça aqui que Jesus, 100% Deus, 100% homem. A união hipostática de Cristo está bem clara aqui. Jesus foi levado para o deserto. Jesus, ele estava encarnado, sujeito a qualquer sentimento que qualquer um de nós também está sujeito. Não se esqueça disso. Aí diz, ele foi levado pelo Espírito ao deserto. Com qual finalidade? Algum irmão pode ler o final do versículo 1? Para ser tentado por quem? Quer dizer então que Deus o levou para um lugar e deixou Cristo ali à disposição de quem? Para ser tentado? O diabo. Deus permitiu isso. Porque o diabo só pode fazer alguma coisa se Deus assim o permitir. A visão maniqueísta de algumas doutrinas, ela é perigosa, porque muitos nessa visão maniqueína dessas doutrinas consideram o diabo tendo o mesmo poder e propriedade de Deus. E as forças do bem e do mal se degradeiam, lutam em igualdades de condições. Isso é heresia, meus irmãos. Veja que Deus, por meio do seu Santo Espírito, Ele leva o seu Filho ao deserto para ali ser tentado pelo diabo. Portanto, Deus está dando permissão para que o diabo haja ali naquele momento. Permissão. E o diabo vai tentar. O diabo vai fazer aquilo que ele sabe fazer muito bem. E ele vai, depois de 40 dias e 40 noites que Jesus estava jejuando, então o diabo, ele vai trabalhar nos sentidos de Cristo, na sua carne, e dizer o seguinte: olha, se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Resolva o teu problema, é fácil. E Jesus então mostra aquilo que ele tem no coração. E ele diz: nem só de pão vive o homem, mas sim de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus mostra claramente que ele amava muito mais o Pai e as coisas do Pai do que as coisas deste mundo. E é interessante que ele vai trabalhando com isso.
Aí depois ele mostra os reinos, depois ele faz com que Jesus desafie a Deus, se atirando lá de cima do pináculo do templo, e ele faz de tudo, para que Jesus faça uma coisa só. Que ele desonre a Deus. Joe Owen, um puritano que viveu no século 17, ele diz certa vez o seguinte: o alvo da tentação é desonrar a Deus e abater a alma. O que o diabo quer é fazer com que você desonre a Deus e que você tenha em você mesmo um abatimento na sua relação com Deus. E para isso, Joe Owen, ele aponta pelo menos 3 razões diante das tentações, das quais estas tentações, ela vem sobre o crente. E de que maneira vem? Primeiro, pelo diabo, e nós vimos isso. Segundo, o mundo. O mundo também nos tenta. Veja lá em Colossenses capítulo 2. Abra sua Bíblia em Colossenses 2. Versículo 8. E eu peço para um irmão, uma irmã ler para nós, por favor. Colossenses 2, 8. Veja, enredar. Este verbo enredar é nos enlaçar, nos trazer para longe do propósito de Deus, nos enredar, jogar uma rede, armadilha e nos trazer para longe, nos capturar. É isso que Paulo está dizendo. O mundo muitas vezes o mundo nos mostra coisas maravilhosas e nós caímos nessa armadilha. E a terceira, o nosso próprio ser, a carne. E nós lemos isso quando Tiago diz que ninguém ao ser tentado diga sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e Ele mesmo a ninguém tenta. E no 14 ele diz assim, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. É quando o nosso coração, ele cede aos desejos da carne. É quando o nosso coração, ele se inclina para aquilo que a carne grita. Está frio hoje? Não vou na igreja não. Mas hoje é dia do Senhor, domingo. Hoje não, não vou na igreja não. Está frio demais. Eu vou ficar aqui quentinho na minha casa. Percebe como nós cedemos às necessidades da nossa carne? Quando a nossa carne grita pelas coisas e nós cedemos? Sim, é nessa hora que a tentação está trabalhando no nosso coração. E é nas respostas às tentações é que nós revelamos aquilo que temos realmente no nosso coração. Então, qual é a finalidade das tentações? Primeiro, e eu já disse, Deus permite as tentações para mostrar ao homem o que há dentro dele, ou seja, aquilo que o próprio homem é. Mas ao mesmo tempo, nos mostra o quanto de graça e ao mesmo tempo de corrupção ainda se acham no fundo do nosso coração. Até que ponto realmente a graça trabalhou na nossa vida e a corrupção ainda nos prende
em determinadas áreas do nosso coração. É nas tentações que acontecem isso. Lá em Gênesis 22, Deus disse assim para Abraão: Abraão, você vai fazer o seguinte, você vai pegar o teu filho, Isaque, o filho da promessa, e você vai levar lá no monte, e você vai sacrificá-lo a mim. O texto de Gênesis mostra que Abraão, ele respondeu de uma maneira maravilhosa, onde ele não questionou em nenhum momento a Deus, pura e simplesmente ele obedeceu, ao ponto de ele realmente iria matar o seu filho. Eles estavam chegando no lugar para o sacrifício, e ali Isaac fala: pai, nós temos aqui a faca, nós temos a lenha, nós temos o fogo, cadê o cordeiro? E Abraão responde: Deus proverá. O texto de Hebreus diz que Abraão cria que mesmo se ele matasse Isaque, Deus haveria, portanto, de ressuscitá-lo. E veja que nessa tentação, como que Abraão responde? Por quê? Porque ele revelou exatamente aquilo que ele tinha no seu coração, aquilo que a graça já havia trabalhado na sua vida, diferentemente do rei Ezequias. O rei Ezequias diz que lá em 2º livro de Reis, capítulo 20, o rei Ezequias, ele fica doente. E Deus então manda Isaías falar com Ezequias, vai falar com Ezequias, fala que ele vai morrer. E aí Isaías chega para Ezequias e diz: olha, Deus mandou falar para você que você vai morrer. E vai embora. Ezequias vira o rosto para a parede, ora a Deus, e de repente Deus chega para Isaías e fala assim: ó, faz o seguinte, Isaías, diga lá que eu vou dar mais tanto tempo de vida a Ezequias. E acontece exatamente isso. Entretanto, no 2º livro de Crônicas, capítulo 32, por causa do orgulho do coração de Ezequias, por causa de que Ezequias ele não reconhecia Deus como aquele que havia curado ali naquele dia, e que Ezequias se orgulhava das suas realizações como rei, Ezequias mostrou claramente que ali o seu coração estava cheio de orgulho, pois Ezequias, ao passo da sua prosperidade como rei, deixou-se levar pelo orgulho. Ele não entendeu aquilo que Deus fez com ele lá no passado, e então ele deixou, pelo mundo que ali aplaudia a Ezequias pelos seus feitos, ele se deixou levar pelo seu orgulho. E ele respondeu exatamente, virando as costas a Deus. Ezequias mostra aquilo que ele tinha no coração. Mas segundo, além de revelar as mazelas do coração, Deus permite a tentação para mostrar ao homem pelo menos duas coisas. A primeira, a sua graça preventiva. Veja, na tentação, o homem verá que somente Deus pode nos guardar de todo o pecado. Veja o que Jesus diz em Mateus capítulo 26, versículo 35, sobre a graça preventiva. Olha que interessante. Ele diz assim: vamos ler do versículo 31 em diante, para nós podermos entender melhor. Então Jesus lhes disse: esta noite
todos vós vos escandalizareis comigo, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replicou-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Jesus havia avisado eles: vai acontecer isto comigo. E Jesus diz: olha, vocês vão passar por escândalos, por causa do que vai acontecer comigo. E Pedro disse assim: não, para mim não me importo com nada disso. E Jesus disse para Pedro: Pedro, essa noite você vai me negar 3 vezes, antes do sol raiar, antes do dia surgir, antes do galo cantar. Veja que Deus tem nos guardado do pecado, nos sobreavisando dos perigos que nós corremos. A palavra de Deus nos alerta sobre as possibilidades pelas quais nós podemos, na tentação, cair. E essa graça preventiva de Deus nos mostra a necessidade de vigiarmos, de nos atentarmos e de reconhecer a nossa fragilidade diante das tentações. Ao mesmo tempo, Deus, por meio das tentações, Ele se mostra por meio da graça renovadora. Veja, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, a sua 2ª carta, no capítulo 12 ele diz que ele conhece um homem que foi levado ao 3º céu, viu coisas maravilhosas, e etc, e diz de si, da experiência que ele teve, que Deus proporcionou a ele essa experiência. E no final ali, Paulo diz assim: no entanto, foi-me posto um espinho na carne, para que eu me lembre de quem eu sou. Pedi 3 vezes ao Senhor que me livrasse disso, e Ele me disse: a minha graça te basta. E Ele diz: então, aprendi que é na fraqueza que eu sou forte. Então me gloriarei muito mais nas fraquezas, entendendo claramente que Deus faz com que a tentação que veio sobre Paulo pudesse revelar a Paulo o seguinte: Paulo, a minha graça te basta. Eu sei que você está sofrendo, Paulo. Sim, mas aprenda no sofrimento que a minha graça é muito maior do que isso que você está passando aqui. Veja, que por meio da tentação, então, Deus nos mostra os perigos e a nossa fragilidade na tentação, mas ao mesmo tempo, Deus Ele revela, através da sua graça renovadora, o seu consolo, o seu conforto diante das tentações. Continuando ainda. Quando Tiago fala que Deus não é o autor da tentação, que não é mesmo, isso não impede de que nós não sejamos tentados. Mas é interessante que uma coisa a palavra de Deus nos ensina: somos sim suscetíveis às tentações. As tentações, como aprendemos, ela revela aquilo que está no nosso coração.
Mas ao mesmo tempo, as tentações, ela revela aquilo que Deus tem feito por nós. Mas uma coisa, diante das tentações, nós precisamos aprender. Elas vêm. Ora, se elas vêm, como eu posso resistir a essas tentações? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios 10. Um irmão ou uma irmã, pode ler só o versículo 13, por favor? Então veja, Deus permite a tentação, mas não nos deixa refém da tentação. Ao contrário, Ele nos dá o necessário para que nós possamos superar as tentações, passar pelas tentações. Ele não vai permitir que sejamos tentados além da nossa capacidade, da nossa resistência. É isso que o texto está nos dizendo. Agostinho, que viveu no século V antes de Cristo, ou melhor, depois de Cristo, Agostinho, que viveu no século V depois de Cristo, ele diz o seguinte: é obra do diabo tentar, mas é obrigação do cristão não ceder. Por quê? Porque está aqui. A tentação, ela é passível de ser dominada pelo crente. Olha que interessante. Quer dizer então que eu consigo? Mas quando eu não consigo, pastor? Vê o que Tiago diz aí. Ele diz, no versículo 14 do capítulo 1, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ou seja, algumas vezes, a tentação, ela tem a nossa própria ajuda. Ela parte muitas vezes dentro do nosso próprio coração. Sim, o diabo oferece. E nós aceitamos. Pastor, quer dizer então que o senhor está dizendo que aquilo que eu aceitei revelou exatamente aquilo que eu tenho dentro do meu coração? Sim. Porque o diabo ofereceu e você aceitou. Aceitou porque a sua vontade era essa. É o que Tiago está dizendo. Cada um é tentado pela sua própria cobiça. Certa vez, eu estava aconselhando um rapaz. E ele estava com um problema no seu relacionamento, seu namoro. E ele disse assim: ah, pastor, está difícil, eu preciso casar logo. Está difícil, pastor. E eu comecei a conversar com ele, como é que era o namoro dele. E ele foi me contando. E tudo que ele me falava, mostrava claramente que estava difícil, porque ele estava colaborando com a dificuldade que ele tinha de ter um namoro cristão. Primeiro, ele já estava namorando com alguém não crente. Já começa errado. Segundo, já que ele estava namorando com alguém não crente, ele estava permanecendo muito tempo sozinho
com essa pessoa não crente. Errar de novo. E ao mesmo tempo, ele estava cada vez mais distante da sua vida devocional, leitura da Bíblia e oração, porque ele estava mais preocupado em querer agradar a namorada do que viver para o agrado de Deus. Está errado. A garota então já era um ídolo para ele. É claro que estava difícil. Por quê? Porque ele estava cedendo aos seus próprios desejos, ou seja, ele estava colaborando com a tentação pela qual ele estava passando. E foi assim que aconteceu no Éden. O diabo ofereceu e o homem aceitou. Foi assim que aconteceu lá em Gênesis 13, quando Ló e Abraão se separaram. E Abraão disse para Ló: escolha o lado que você quer ir. E Ló olhou para onde? Para as campinas verdes do Jordão. Ele revelou o que tinha no seu coração. Davi, como que Davi teve aquele caso com Batseba, praticando adultério? Porque ali o diabo ofereceu e ele, por meio da carne, aceitou. E Salomão que tinha 1000 mulheres. Lá em 1 Reis diz que Salomão, ele foi atraído pela beleza das mulheres e se distanciou da sua vida de comunhão com Deus. Veja que as tentações vêm. Por quê? Porque o propósito maior do tentador é levar as pessoas à ruína espiritual. Jesus mesmo diz que o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. João 10. E é para isso que o diabo veio. E o diabo ele é craque na tentação. O diabo ele é craque na sedução. Deus então ele permite muitas vezes nós sermos tentados, mas Deus não nos deixa órfãos na tentação. Ao contrário, Ele já deu todos os meios e a capacidade para que possamos suportá-la. Por quê? Porque Deus não nos criou o homem para viver na prática do pecado. E para terminar então, há algo que nós precisamos sempre nos lembrar. Sempre haverá uma luta entre a carne e o espírito neste mundo. E nessa luta, só há um vencedor. E o vencedor vai ser aquele que for melhor alimentado, o mais forte. Se eu alimento a carne sempre vai vencer. Mas se eu escolho alimentar o meu espírito, o espírito sempre vai prevalecer. Porque Deus já nos deu totais condições para que nós possamos suportar as tentações. Porque Ele não permite que venha tentação maior daquela que possamos suportar. Ele nos deu o seu Santo Espírito, que habita no nosso coração, para aqueles que confessam a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ele nos deu a sua palavra, que nos adverte e nos orienta em todos os momentos. E por meio de Cristo, Ele nos deu a oportunidade, pela oração, de suplicar-lhe, em nome de Cristo, que nos ajude, como Jesus mesmo nos ensinou, na oração do Pai Nosso. Livra-nos
do mal. Instrumentos valiosos que Deus nos deu, preciosos, para que possamos resistir às tentações. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe. Amém. Vamos orar para encerrar? Pai do céu, nós te rogamos nesta noite que isto que aprendemos da Tua Palavra seja verdade nas nossas vidas, Pai. Que isto que a Tua Palavra nos ensina acerca das tentações, que nós possamos sempre nos lembrarmos e aplicarmos na nossa vida ou no nosso viver diário, quando formos experimentados pelas tentações. Que o nosso coração, Pai, possa ser cada vez mais enchido, controlado pelo Teu Santo Espírito, para que possamos, no dia mau, respondermos de maneira em que Teu nome seja glorificado. Que o nosso coração possa transbordar no dia da tentação aquilo que o Senhor mesmo encheu da Tua graça, do Teu amor, do Teu perdão, da Tua misericórdia e de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nós por meio de Cristo. Ó Senhor, nos ajude a suportar as tentações. Não permita que sejamos enredados, não permita que sejamos, Pai, pegos de surpresa, mas que tenhamos sempre a vigilância, que nós estejamos sempre orando, falando contigo, te suplicando a Tua ajuda, e que nós possamos sempre nos lembrarmos das Tuas palavras, daquilo que o Senhor nos deixou nas Tuas santas Escrituras, como o próprio salmista nos diz: guardei a Tua palavra no meu coração, para não pecar contra Ti. Ó Senhor, nos ajude a guardar a Tua palavra, para não pecarmos contra Ti no dia da tentação. É no nome de Cristo, Pai, que eu oro e te agradeço. Amém, Senhor.